Você vai sair de férias? Duvido que tenha lembrado de levar alguns itens úteis, como um lápis de cera ou uma fronha de travesseiro. Reuni as melhores dicas de viagem para que suas férias sejam perfeitas. Caso tenha algum tipo de flexibilidade, esqueça a viagem de julho. Você não precisa viajar durante a alta temporada. É mais caro e há um grande fluxo de turistas. A melhor época para viajar é entre a alta e a baixa temporada. Na Grécia, por exemplo, é entre abril e maio e entre setembro e outubro. O clima já é, ou ainda é, ótimo, mas o número de visitantes é menor e as acomodações são bem mais baratas. Ao pesquisar voos, procure fazer de modo anônimo. Se você fizer isso no modo normal, os arquivos de cookies salvos rastrearão suas pesquisas e os voos mais baratos terão menos probabilidade de aparecer, já que você está pesquisando há algum tempo. Não se denuncie, sempre use o modo incógnito. Outro truque é escolher um país de origem e uma moeda diferentes, com uma taxa de câmbio melhor. Dessa forma, você pode comprar passagens em moedas diferentes que serão muito mais baratas. Ao comprar a passagem, crie uma conta de passageiro na companhia aérea com a qual você for viajar. As companhias aéreas lhe dão milhas e, quando suficientes, você pode obter um voo gratuito. Mesmo que você viaje com companhias aéreas diferentes, não deve perder uma oportunidade. E sim, não se desfaça de sua passagem aérea após a viagem, até que você veja que suas milhas foram lançadas em sua conta. Além disso, se você precisar cancelar uma passagem não reembolsável, simplesmente não apareça no dia da viagem. Caso algo aconteça e o voo seja cancelado, você receberá seu dinheiro de volta porque ninguém sabia que você não iria voar. Quanto à escolha dos assentos, se você viajar com alguém, não escolha os assentos próximos um do outro. Mantenha o assento do meio entre vocês, pois existe uma maior probabilidade desse assento ficar vago, a menos que o avião esteja cheio. Com sorte, vocês terão 3 assentos para vocês dois. Mas se surgir um vizinho, basta pedir que ele troque de assento com um de vocês e assim seguirão sua viagem lado a lado. A maioria das pessoas ficará feliz em trocar. Se o voo tiver uma escala longa, use-a a seu favor. Escalas de 6 horas não são legais. Muito tempo para esperar no aeroporto, mas muito pouco tempo para sair. Nesse caso, é melhor optar por escalas mais longas e usá-las para explorar a cidade antes do seu próximo voo. Se estiver reservando um hotel, sempre se inscreva no programa de fidelidade do hotel. Assim como no caso das passagens aéreas, não será prejudicial, mas você ainda será tratado como um hóspede especial. Além disso, ao fazer o check-in, peça uma oportunidade de fazer um upgrade. Você pode conseguir um quarto melhor pelo mesmo preço. E não se esqueça de informar o hotel se houver alguma ocasião especial, como lua de mel, aniversário, bodas ou qualquer outra coisa. Você provavelmente receberá alguns benefícios da equipe do hotel. Embora os sites de busca de hotéis sejam fáceis de usar, depois de escolher o hotel, ligue diretamente para eles para fazer a reserva. Os sites cobram taxas para publicar ofertas, portanto, tudo que aparece lá será mais caro. Ligue diretamente para o hotel para reservar um quarto e você conseguirá um preço melhor. Mas não se sinta limitado pelos hotéis. Os Airbnb são uma ótima opção e muitas vezes você pode conseguir lugares luxuosos com preços baixos. Além disso, se você não se importar com albergues, eles também podem ser divertidos. Você pode conhecer e fazer amizade com viajantes de outros países e talvez até mesmo se hospedar na casa desse novo amigo se algum dia for ao país dele. Agora vamos arrumar as malas. Em primeiro lugar, sempre faça uma lista de bagagem e mantenha-a em seu telefone. É difícil lembrar de tudo o que você precisa imediatamente, portanto, faça a lista alguns dias antes e adicione outro item sempre que se lembrar. Dessa forma, você não se esquecerá de nada importante ao fazer as malas. Para colocar mais coisas em sua mala, enrole suas roupas. Assim, elas ocupam muito menos espaço. Enrole todos os shampoos e outras coisas que possam transbordar em uma touca de banho. Se algo vazar, tudo que estiver dentro estará protegido. Além disso, use necessaires ou organizadores. Eles ajudam a organizar tudo e economizam muito espaço. Aprenda a organizar suas coisas de forma eficiente. Uma caixa de tic-tac pode ser uma boa embalagem para grampos de cabelo, e todos eles ficarão no lugar. Mantenha todos os seus elásticos de cabelo juntos. Você já levou uma fronha de travesseiro? Deveria. Ela não ocupa muito espaço, mas caso você se sinta desconfortável durante a viagem, basta encher a fronha com algumas roupas. Voilá, você tem um travesseiro. Além disso, coloque uma folha de secadora dentro de sua mala. Dessa forma, suas roupas ficarão com cheiro agradável mesmo em viagens longas. Não se esqueça de fazer uma cópia do seu passaporte e levá-lo em sua carteira, só para garantir. E você também pode ter uma cópia digitalizada na nuvem.
Outro bom item para levar é um carregador. As tomadas em aeroportos e aviões nem sempre funcionam. Além disso, leve consigo um giz de cera. Ele será útil se você precisar escrever algo. As canetas não funcionam bem em aviões devido à pressão do ar, e os lápis quebram. O giz de cera estará sempre à mão. Além disso, um prendedor de roupa é outra coisa útil. Sabe quando você chega e quer evitar que sua escova de dentes toque em alguma superfície? Use o prendedor como um suporte. Outro item pequeno, mas útil, é um prendedor de pão. Eles servem para muitas coisas. Você pode usar como um marcador de página, prendê-lo na extremidade do rolo de fita adesiva ou para manter os cabos enrolados no lugar. Mas, acima de tudo, eles são indispensáveis para seus chinelos. As tiras são fáceis de soltar. Para evitar isso, basta passar o clipe de pão na parte inferior. Ele servirá como um tampão e seus chinelos durarão mais. O que vestir? É claro que o conforto é prioridade. Calças de moletom e leggings são muito mais confortáveis do que jeans. Uma jaqueta confortável garantirá que você não passe frio. Também é bom ter um cachecol com franjas. Eles são elegantes e se transformam em uma capa. Além disso, certifique-se de estar usando meias de compressão. Elas evitarão que suas pernas fiquem inchadas durante a viagem. Outra coisa importante pode ser um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Eles serão um divisor de águas se houver um pequeno ser humano gritando no avião. E um truque infalível, marque sua bagagem como frágil, mesmo que não haja nada de frágil nela. Dessa forma, ela será melhor tratada e sairá no primeiro lote após o voo. A maioria das pessoas dorme ou navega em seus telefones enquanto viaja, mas alguns viajantes podem até jogar jogos de tabuleiro. Mas se precisar jogar um dado, aí vem um problema. Se você não o jogar com cuidado suficiente, poderá perdê-lo ou acabar rastejando sob os assentos para procurá-lo. Então mantenha os dados em um pequeno recipiente de plástico transparente. Basta agitar o recipiente e ver o que você obteve. Para encontrar lugares legais para visitar, procure nas mídias sociais, confira as fotos e os vídeos que as pessoas publicam e vá a qualquer lugar que tenha chamado a sua atenção. Batedores de carteira existem em todas as cidades, mas há um truque. Torne seus objetos de valor menos atraentes para eles. Você tem uma câmera cara? Coloque fita adesiva nela como se estivesse com algum defeito, e os batedores de carteira pensarão que ela está quebrada. Faça o mesmo com seu telefone, laptop e qualquer outra coisa que não queira que seja roubada. Você já ficou com um monte de moedas estrangeiras depois de uma viagem que são totalmente inúteis? Algumas moedas e notas são legais para guardar como lembranças, mas o excesso é muito incômodo. Para evitar isso, basta doar as moedas que sobraram antes de deixar o país. Uma boa ação e também menos peso nos bolsos na volta para casa. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de 5 minutos e, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando 4 tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente para saber qual é o cartão. Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol.
Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras, na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas. Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque em uma tigela separada e pronto. Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslize a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira. Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e esfregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental. Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem 2 vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis, no entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Congelar velas antes de usá-las pode fazer com que elas queimem muito mais devagar. A cera esfriará e estenderá seu tempo de derretimento. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e depois basta puxar os discos de algodão. Se você já provou um cartucho da Nintendo, vai confirmar que, sim, eles têm um gosto repugnante, deixando um resíduo amargo na boca. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta que impede que as pessoas engulam os cartuchos. Ok. Os apoios de cabeça em um carro são para conforto e os apoios de cabeça removíveis são para segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora do assento, verá 2 barras de ferro que são bastante robustas. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode sair de lá quebrando a janela com essas barras. Bordas ásperas em moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém cortou a moeda. Aquela grelha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração chique. Chama-se gaiola de Faraday e impede que os raios escapem do micro-ondas. Também acelera o aquecimento para você aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente.
Uma alça tripla em galões está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o combustível uniformemente. Os galões de gasolina geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar a gasolina. A passagem de ar impedirá que ele vaze, então não teremos desperdício de combustível. Deixe um pedaço de papel toalha sobre uma superfície limpa e plana. Depois, esprema seu tubo de creme dental, colocando bolinhas dele sobre o papel. Salpique bicarbonato de sódio sobre elas. Quando as bolinhas solidificarem, guarde-as dentro de uma caixinha ou garrafa. Assim, quando precisar escovar os dentes no meio do mato, por exemplo, basta pegar uma bolinha, colocar na boca e usar sua escova dental normalmente. Se a sua coleção de condimentos está ocupando muito espaço na cesta de piquenique, use alguns canudinhos para criar mini recipientes. Corte 1/3 do canudo, amasse uma das pontas com uma pinça e a coloque sobre o fogo para que fique fechada. Depois, é só usar um funil de cozinhar para despejar as especiarias dentro dessa mini garrafa e selar a outra parte usando a mesma técnica. Escreva o nome do condimento e ponha o canudo dentro de uma caixinha. Quando seus calçados se molharem no mato, encontre apenas algumas pedras que caibam neles e as ferva em uma panela com água. Depois, deixe-as dentro deles. Você pode usar um pegador de macarrão ou uma concha para carregar as pedras quentes. Essa técnica faz os calçados secarem rapidinho. Se não quiser ferver as pedras, aqui está outro truque. Pegue uma garrafa plástica, despeje água quente dentro dela e a enrole em um papel higiênico. Em seguida, coloque a garrafa dentro do seu calçado e espere meia hora. Isso será suficiente para deixá-lo seco e confortável. Se for tomar uma sopa no meio do mato e não tiver colher, dá para fazer uma com uma garrafa plástica. Corte o formato de uma colher utilizando uma faca no lugar onde as paredes da garrafa se encontram com o fundo dela. E não se esqueça de fazer um cabo confortável. O alho e a cebola podem ser facilmente descascados com aquela tampinha metálica de garrafas de refrigerante. E por falar em tampinhas de metal, dá para abrir uma garrafa com sua aliança, uma colher de metal ou outra garrafa. Foi pescar, mas esqueceu a faca em casa? Use uma cenoura para tirar a pele do peixe. Quebre a cenoura de forma que ela fique com uma ponta e esfregue essa metade do legume nas escamas do peixe. Elas vão sair facilmente. Faça furos na tampa de um galão de plástico, depois a enrosque com firmeza. Corte o topo dele e o vire de cabeça para baixo. Agora coloque um guardanapo enrolado ou papel higiênico no gargalo. Ponha um pouco de carvão, mato e pedras em cima e despeje água turva sobre esse filtro improvisado. Depois, pode ferver essa água filtrada e bebê-la caso sinta sede. Derreta uma barra de sabonete e encha uma seringa com ele. Injete-o dentro de uma cartela de comprimidos vazia e a sele com um pedaço de papel alumínio. Aí, é só pegar um desses comprimidinhos para lavar as mãos sempre que precisar. Para fazer seu bife de hambúrguer ficar mais suculento, pressione um cubo de gelo no meio dele, quando ainda estiver cru. Espere o gelo derreter e depois frite o bife normalmente. Você pode fazer uma máquina de lavar de acampamento usando um balde comum com tampa. Faça um furo pequeno no meio dela e ponha o cabo de um desentupidor nele. Aí, é só despejar sabão dentro do balde, colocar a água e as roupas, fechar a tampa, bater o desentupidor até as manchas saírem. Se não conseguir tirar o chiclete que grudou em sua roupa, deixe um cubo de gelo sobre ele, que vai sair rapidinho. Você também pode pôr suas roupas no congelador por um tempo e depois tirar o chiclete. Os frascos de detergente geralmente são grandes demais para levar para uma viagem de acampamento. Pegue uma folha de papel fino e espalhe o detergente uniformemente sobre o papel. Depois, corte em quadradinhos e os deixe dentro de um saco plástico. Quando precisar lavar os pratos, é só pôr um dos quadradinhos sobre uma esponja molhada. Enquanto estiver passeando pela floresta, junte galhos de árvores do tamanho de um dedo. Leve-os para casa, lave e corte em pedaços iguais. Coloque tudo dentro de uma tigela e colhe os palitos uns nos outros para fazer o formato dela, usando cola quente. Pronto, sua fruteira estilosa está feita. Se a tampa de um pote estiver difícil de abrir, experimente grudar fita adesiva nela. Depois, puxe-a levemente. Se a sua chaleira estiver cheia de sujeira incrustada, despeje água e um pedaço de limão nela e ferva. Depois, lave a chaleira e a sujeira sairá toda. Caso fique com fome na mata e não tenha uma vara de pescar, experimente outra técnica para capturar peixes. Pegue uma garrafa plástica grande, corte o topo dela e o vire de cabeça para baixo. Prenda uma corda nos dois lados da abertura da garrafa. Quebre macarrão instantâneo seco e coloque os pedaços dentro do gargalo. Depois, jogue no rio. Essa armadilha irá atrair muitos peixes. Faça palitos de fósforo que nunca serão apagados quando estiver ventando muito. Enrole-os em guardanapos e os mergulhe em cera quente.
Espere secar e pronto. Agora seus palitos não vão se apagar facilmente. Você pode usar uma lâmina de barbear para tirar raspas de uma barra de chocolate e decorar seu sorvete ou café com leite. Pegue 4 potes ou latas e pinte com a sua cor preferida. Depois, colhe metade em um dos lados de uma tábua de madeira e a outra metade do outro. Prenda uma corda no topo da tábua, dos 2 lados, para servir como alça. Agora você tem um porta-talheres portátil. O cabelo humano tem nitrogênio, que favorece o crescimento das plantas. Deixe dentro de um vaso de planta os fios que você perde todos os dias e elas crescerão mais fortes e saudáveis. Ponha vários blocos de macarrão instantâneo em uma assadeira. Cubra com uma camada grossa de queijo. Depois, salpique os temperinhos que vêm nas embalagens do macarrão. Agora passe um pouco de ketchup em cima e adicione pepperoni, cogumelos ou qualquer outra coisa nos espaços entre um bloco de macarrão e outro. Coloque mais queijo e leve ao forno até ele derreter. Pronto! Agora você tem um macarrão super delicioso. Sabia que miojo também é ótimo para acender fogueiras? Pegue copos limpos de papel e use uma agulha para fazer furos decorativos neles. Depois, utilize uma faca para cortar um pequeno X no fundo do copo e o coloque ao redor de uma lâmpada de bulbo. Faça o mesmo com os outros copos. Você também pode pintar os copos da sua cor preferida antes de colocá-los nas lâmpadas. As caixas de isopor que vêm com ovos podem ser usadas para armazenar molhos. Mergulhe uma raiz de rosa dentro de um pote de mel. Depois, ponha essa raiz em uma batata e corte as pontas dos galhos. Plante essa batata em um vaso. É assim que se cultivam rosas em vasos. Escove seus calçados com escova e creme dental para deixá-los branquinhos como os seus dentes. Use um bambolê e uma cortina de box para montar um banheiro improvisado em qualquer lugar de uma mata. Prenda o bambolê à cortina usando os ganchos e essa estrutura a uma árvore com um pedaço de corda. Você pode aproveitar esse truque para construir um vestuário temporário também. Se não quiser levar o rolo de fita inteiro em sua caminhada, enrole a quantidade desejada em seu isqueiro. Depois, é só cortar o pedaço necessário. Se precisar mover um sofá pesado, basta colocar casca de banana sob os pés dele. Assim o móvel irá escorregar facilmente pelo piso. Depois de usado, seu recipiente para guardar comida costuma ficar sujo de óleo. Para facilitar a limpeza, despeje um pouco de detergente dentro dele. Ponha um pedaço de papel toalha em cima, acrescente um pouco de água, tampe e o sacuda para lá e para cá. Depois é só enxaguar. Seu recipiente ficará limpo rapidinho. Se precisar de um par de chinelos, mas só tiver 2 garrafas de refrigerante, amasse-as e deixe os pés debaixo dos rótulos. Que pantufas estilosas, hein? Você pode usar uma lata para fazer um castiçal ou um mini fogão para cozinhar. Faça um corte vertical na lata e depois 2 horizontais, um em cima e outro embaixo. Abra os 2 lados como se fossem portinhas e ponha uma vela dentro da lata. Se precisar cozinhar algum alimento, basta adicionar alguns galhos e colocar fogo. Depois, deixe a panela em cima da lata e não se esqueça de colocar mais galhos na lata até que a comida fique pronta. Ponha folhas secas debaixo da sua blusa. Elas vão ajudar a mantê-lo aquecido. Para fazer palitos de fósforo mais grossos e acender uma fogueira, junte 5 palitos e prenda-os com um elástico. Depois mergulhe-os em cera derretida. Espere secar e guarde os palitos em uma caixa. Se o zíper da sua mochila ou barraca estiver emperrado, use cera. Pegue uma vela e a esfregue por todo o comprimento do zíper.